Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde a Bíblia está ao centro do nosso programa e está ao centro das nossas conversas e do nosso estudo. Mais uma vez, o nosso programa está disponível nas diferentes plataformas. Volto a recordar, pode seguir-nos no canal 186 da MEL e também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal, assim como nas ondas da Rádio RCS na frequência 91.2 na área da Grande Lisboa. Esta semana vamos analisar três dos maiores sinais que Deus deu que Jesus deu para provar a sua divindade. O que é surpreendente é que, em todos os casos, algumas pessoas não acreditaram no milagre nem perceberam a sua importância verdadeiramente, que servia exatamente para provar e comprovar a identidade de Jesus. Quero dar as boas-vindas àqueles que me acompanham hoje, mais uma vez, o nosso painel residente, composto pelo pastor Pedro Esteves. Olá, Pedro, bom dia. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá, Ana, também. Quero dar as boas-vindas à Ana dos Santos, que está aqui connosco, a pastora Ana dos Santos, que nos acompanha também como parte do painel residente. Bem-vinda. Obrigada. E mais uma vez o pastor Júlio Carlos Santos, que é o nosso convidado também neste programa. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, Tiago. É um privilégio. Muito bem. Pedro, vamos arrancar já com o nosso estudo. Vou começar por ti. Podemos dizer que os sinais e as evidências da divindade de Jesus são um dos temas verdadeiramente fortes, portanto, do Evangelho de João. Sem dúvida. Nós, ainda no primeiro episódio aqui que estivemos juntos, falámos já um pouco em antecipação quase, porque é impossível, claro, olhar para este Evangelho, especialmente para os sinais, que foi o tema do nosso último episódio aqui, sem apontar para essa relação entre os sinais que são descritos no Evangelho de João e as evidências da divindade de Jesus. Jesus é Deus. Esta é uma mensagem central. Ele pode ser designado como o Filho de Deus, mas isso não lhe retira essa dimensão de identidade. A sua natureza é divina. É claro que isso é especialmente importante, não apenas como uma afirmação como qualquer outra, é porque isso tem grandes implicações para compreender a razão pela qual ele veio. Por isso é que a divindade de Jesus é um tema fortíssimo no Evangelho de João. E podemos talvez dar algumas evidências mesmo sobre isto, sobre não ser apenas um tema, mas ser um dos temas centrais. Quase que me arriscaria a dizer que o Evangelho de João foi estruturado para demonstrar a natureza da identidade de Jesus e, portanto, como parte central dessa identidade está precisamente a ideia de que ele é Deus. Portanto, tanto os seus sinais apontam para a sua natureza divina, como os seus ensinamentos, como algumas declarações que ele fez, são evidência disso. Mas eu gostava de me centrar durante agora estes minutos no prólogo, como muitas vezes é designado o prólogo do Evangelho de João, que é uma tremenda declaração teológica, que pode ser lida e interpretada a partir de vários ângulos, e eu hoje gostaria de propor aqui um ângulo para a nossa interpretação deste texto. Vamos lê-lo, eu vou lê-lo aqui. Vamos ler alguns destes primeiros versículos mesmo do Evangelho de João. Primeira declaração, talvez a mais célebre de todas. No princípio era o verbo, ou era a palavra, dependendo da tradução. Trata-se do Logos, que é quase um título, portanto, que é atribuído a Jesus. Ele é o Logos de Deus, ele é o verbo. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Eu vou dar um saltinho agora para fechar aqui no versículo 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A leitura teológica que eu quero propor é que estaria no pensamento de João, quando ele, de maneira absolutamente inspirada e genial, escreveu estas palavras, que ele usou figurativamente, teologicamente, imagens do prólogo, se podemos chamar-lhe assim, do livro de Gênesis. E o paralelismo entre João 1 e a sua introdução e a temática do início da Bíblia, no livro de Gênesis, é por demais evidente. Eu vou ler agora aqui também palavras muito conhecidas, mas o melhor é lê-las e depois vou fazer o paralelismo para percebermos como isto tem precisamente... É uma declaração sobre a essência e a natureza e a origem de Jesus. Porque quando vamos, e para facilitar já a leitura, vamos ver o seguinte.
os 4 elementos centrais de João capítulo 1, deste prólogo, estão todos em Gênesis capítulo 1. Portanto, ele vai pegar nesses elementos e escrevê-los de uma forma completamente diferente, mas os elementos são os mesmos. É como se fosse uma narrativa sobre uma nova criação. Quais são esses elementos? Vamos ler. Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora vamos fazer aqui, rapidamente, de forma mais direta possível, onde é que está esta leitura paralela. Quais são os elementos que são exatamente os mesmos? Vamos começar pelo princípio. O primeiro deles é o princípio. É, tanto João, pegando obviamente em Gênesis, vão colocar uma dimensão temporal que é designada como o princípio. Curiosamente, estes dois princípios, eles não têm uma essência cronológica. O que está em causa, usando agora a terminologia grega, o que está em causa não é o Cronos, é o Kairos, que são as duas dimensões do tempo. Não é uma questão de contar o tempo, porque o princípio, da perspectiva divina, é o infinito. Não é possível colocar um ano nisto. Curiosamente, o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Qual princípio? Nós, na linguagem humana, o princípio tem que ser o início, nós temos que contar. O princípio da nossa vida, nós conseguimos dizer o ano, o dia e até a hora, não é? Porque fica registado. É o nosso princípio. Este princípio, ele não é Cronos, não é na cronologia humana. É o Kairos, tem a ver com a ocasião, a situação. Portanto, o tempo de João 1 e o tempo de Gênesis 1 são o mesmo tempo, no princípio. Portanto, somos remetidos imediatamente para o mesmo tempo, um tempo que humanamente não conseguimos contar. Agora, o que acontece? Quais são os elementos que estão lá presentes nos dois princípios? Então, temos o princípio e agora temos um elemento que é o elemento trevas. As trevas, digamos que são a situação na qual se encontra o mundo quando há a manifestação divina. Em Gênesis, no capítulo 1, era a terra que estava envolvida em trevas, ou seja, voltando ao texto, havia trevas sobre a face do abismo. E em João, capítulo 1, onde é que estavam as trevas? As trevas estavam nesta terra, por isso é que várias vezes é dito que as trevas não compreenderam a luz quando ela apareceu. Portanto, existe a ideia de que no princípio haviam trevas, e agora vamos ao terceiro elemento, é que estas trevas foram dissipadas. Através de quê? Do aparecimento da luz. Por isso é que a luz é o terceiro elemento central nas duas narrativas. Em Gênesis 1 apareceu a luz, Deus criou a luz, e portanto a luz automaticamente dissipa as trevas. E em João, neste prólogo, é Jesus que aparece. Claro, Jesus é que vai dissipar as trevas. Por isso é que a primeira coisa que é dita sobre ele, a segunda neste caso, a primeira que ele era o verbo, é que a luz resplandeceu sobre as trevas, ele era a vida e a luz. Então, nas duas situações, a luz aparece como o elemento que vai rebentar, digamos assim, com as trevas. E agora o quarto e último elemento, vamos dizer que este é que é o elemento central, é que o que é que aconteceu no princípio, que era luz e que dissipou as trevas? A palavra. A palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus é o agente que dissipa as trevas. Ora, a palavra de Deus no Gênesis é o quê? É quando ele diz, por isso é que é o verbo dizer. Ele disse, haja luz. E quando Deus fala, com a autoridade divina, é impossível que os elementos resistam à sua palavra. Por isso ele diz e a coisa aparece. Neste caso, ele disse luz e a luz dissipou as trevas. Em João, a palavra de Deus, a palavra divina que é criadora, é substituída pelo verbo, o Logos, a palavra. Por isso, Jesus equivale em João à palavra de Deus dita em Gênesis. É a agência de poder. E quando esse poder é manifesto,
as trevas dissipam-se. Por isso, esta abertura do Evangelho de João é a primeira e talvez a maior evidência em todo teológica neste Evangelho de que Jesus é Deus. Muito bem, muito obrigado, Pedro. Vou passar agora esta pergunta ali para o Júlio, mas antes gostaria de propor-vos que nós lêssemos, portanto, em João, no capítulo 6, portanto, a partir do verso 1 e até ao verso 6, portanto, repito lá para casa, para aqueles que nos estão a seguir. Portanto, estamos a ler agora em João, no capítulo 6, a partir do verso 1 até ao verso 6, diz-nos então o seguinte: Depois destas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para dar de comer a esta multidão? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava prestes a fazer. Ora, muito bem, Júlio, portanto, depois disto, Jesus vai então alimentar aquela multidão num milagre verdadeiramente notório, extraordinário, um dos mais marcantes, inclusive, do ministério de Jesus. Júlio, será correto dizer que o que Jesus aqui vai fazer deveria de ter lembrado ao povo a libertação que os seus antepassados tinham recebido através do ministério do próprio Moisés? Sem dúvida. Sem dúvida. Portanto, encontramos aqui um paralelismo extraordinariamente forte. E eu penso que, na realidade, é bom, um parêntese rápido, uma das coisas mais incríveis na Bíblia é a sua coerência. Portanto, a coerência que nós encontramos desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Nada existe de forma incoerente. E, portanto, este paralelismo é brilhante. E é brilhante pelo seguinte: em João capítulo 6 e, sobretudo, os versículos 4 e 5, o apóstolo faz todo o possível para afirmar que o momento da alimentação que vai ocorrer dos 5.000 que ali estão foi perto da Páscoa. Isto é intencional, isto não é por acaso. Não é? Isto não é um acaso. E é importante perceber exatamente isto. Porquê? Porque a Páscoa, João quer chamar a atenção para este elemento que eu gostaria de referenciar, é que a Páscoa era exatamente uma comemoração da libertação, digamos, de Israel do Egito. Muito bem. Ora, sabemos todos que, de facto, o Cordeiro da Páscoa tomava o lugar da morte do primogênito. Nós sabemos isto, não é? Ou seja, este sacrifício simbolizava, de alguma maneira, apontava, de alguma maneira, a morte de Jesus em nosso favor. Portanto, e dizer que realmente na cruz, então, o resultado, o castigo, entre aspas, que nós merecíamos por causa dos nossos pecados, vai cair, efetivamente, sobre Cristo. Ora, é por isso que nós, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo vai se referenciar exatamente a Cristo como a nossa Páscoa. É curioso. Da mesma maneira que ele foi o libertador, exatamente, do povo de Israel, quando ele se encontrava no Egito, portanto, de forma escrava. Ora, é interessante que, e agora eu gostaria de entrar um bocadinho mais concretamente nestes paralelismos extraordinários que existe entre Jesus e Moisés. É interessante fazer este paralelismo. Por isso estamos aqui dentro daquele quadro que eu disse há pouco, da coerência que existe sim. Realmente em toda a mensagem, digamos, bíblica, não é? Ou seja, eu diria que o que Jesus fez aqui, que deveria ter lembrado e que lembrou efetivamente ao povo a libertação que os seus antepassados tinham recebido através do ministério de Moisés. Esta intenção está presente aqui em Jesus. Ele quer realçar este facto. Ele quer trazer à evidência exatamente este pormenor. E dizer ao povo, e dizer às pessoas, que foi sempre a intenção de Cristo e de Deus, não é? Esta libertação. Claro, na libertação do povo de Israel do Egito está exatamente um simbolismo muito grande, que é a libertação, digamos, do ser humano, do controle do poder de Satanás. Portanto, isto está presente ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Aliás, a finalidade da morte de Cristo é exatamente, digamos, a vitória sobre o pecado, a libertação do povo desse domínio, não é? Portanto, e a possibilidade, então, da vida eterna. Portanto, ok. De qualquer maneira, portanto, dizer também que numerosos pormenores nesta história vão colocar Jesus exatamente em paralelo com Moisés no livro de Êxodo.
Há aqui, digamos, este paralelismo. Se há bocado o Pedro falou deste paralelismo de João com Gênesis, há aqui também, intencionalmente, digamos, este paralelismo do livro de João, e nomeadamente o capítulo, portanto, o capítulo 6, não é? Com o livro de Êxodo. Por exemplo, é interessante realçar um primeiro aspecto. A época da Páscoa, em João 6,4, aponta para a grande libertação do Egito, como já aqui foi dito. É um primeiro paralelismo que nós encontramos. Um segundo, Jesus sobe a um monte, João 6,3. Jesus sobe a um monte, como Moisés também subiu ao Monte Sinai. Portanto, este é um segundo paralelismo que eu gostaria de trazer, portanto, e de apresentar. Um terceiro, Jesus põe Filipe à prova, João 6, 5 e 6, tal como os israelitas foram postos à prova no deserto. E, na realidade, um outro aspecto muito importante, mais um paralelismo também, a multiplicação dos pães, em João 6,11, aponta-nos exatamente para o momento do maná. Portanto, é interessante nós podermos estabelecer. Mas, por outro lado, ainda há outro paralelismo, é que a recolha da comida que sobrou, João 6,12, lembra a recolha do maná pelos israelitas. E mais, são recolhidos 12 cestos de sobras, João 6,13, o mesmo número que as 12 tribos de Israel. Nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. E o povo comenta, e depois este é curioso. É curioso porque o comentário do povo é brilhante. O comentário do povo eles dizem que Jesus é o profeta que vem ao mundo. João 6,14. E, portanto, é o paralelo que eles estão aqui a fazer. O que existe aqui de paralelismo neste aspecto é um paralelismo ao profeta como Moisés, previsto agora em Deuteronômio capítulo 18 e versículo 15. Portanto, é interessante. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que tudo isto aponta para Jesus como o novo Moisés, eu diria assim, como o novo Moisés, que vem libertar o seu povo de uma escravatura também. Obviamente, de uma escravatura não de uma nação em específica, mas realmente da maior escravatura que o ser humano pode ter, que é exatamente a escravatura do pecado. Portanto, assim, João aqui está a mostra-nos Jesus não só a realizar, indo ao primeiro episódio, buscar aqui um bocadinho o fio condutor, portanto, esta ponte. João não está só a mostrar Jesus a realizar sinais e prodígios, ok? Mas a fazer sinais e prodígios. A fazer, o que é diferente. Portanto, que no seu contexto deviam ter um significado especial para o povo judeu. Ou seja, de alguma maneira o que Jesus estava a fazer era orientá-los, em essência, para a sua própria, portanto, eu diria, divindade. E diria ainda outra coisa muito importante. É razoável pensarmos também pensar em Moisés como um tipo de Jesus. É muito razoável fazer esta conexão. Porquê? Porque Moisés e Jesus são semelhantes na missão de libertar o povo da escravatura. Como eu disse há bocadinho. O povo de uma nação, o outro, exatamente, um povo de uma escravatura do pecado. De todos os personagens bíblicos, eu diria que Moisés é o que mais se aproxima de Jesus no seu ministério de intercessão também. É interessante isto. Portanto, reparem que depois de Israel no deserto ter-se rebelado contra Deus, lembram-se disto? Portanto, e todos nós nos recordamos quando este povo adorou o bezerro de ouro, Moisés, ele mesmo, vai se oferecer voluntariamente para morrer no lugar deles, morrer exatamente, literalmente, ok? Para ser o seu substituto. Isto é incrível, isto é um pequeno detalhe que muitas vezes passa despercebido, mas que é importante trazer, portanto, para este momento. E em Êxodo, capítulo 32, versículo 32, nós lemos exatamente o relato comovente da súplica de Moisés a Deus para poupar a vida do seu povo rebelde. E Moisés fala com Deus e vai dizer algo como: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me. Peço-te do teu livro que tens escrito. Isto é um repto incrível. Isto tem um peso tremendo, não é?
que é exatamente um peso que tem paralelismo no próprio Jesus. É uma coisa incrível, não é? Quando ele no jardim de Getsemane luta incrivelmente e não diz ao Pai, se for possível, passa de mim este cálice, porém não seja como eu quero, não é? E depois na cruz nós temos aquela expressão brutal, está consumado, está feito. Portanto, termino apenas dizendo o seguinte: a dedicação abnegada de Moisés ao seu povo rebelde e o seu apelo para morrer no lugar dos outros, eu gostaria de sublinhar que é admirável. É admirável. Mesmo. É de uma coisa incrível. Todavia, eu diria que uma oferta tão graciosa não pode perdoar o pecado e colmatar a sua pena, que é a própria morte. Dizer isto. Pois, porquê? Porque, apesar de tudo, mesmo que Moisés, neste paralelismo, encontremos este paralelismo em Moisés, mesmo que Moisés estivesse disponível para morrer, ele nunca conseguiria resolver o problema do pecado. Exato. E esta é uma diferença abismal, mas que aponta exatamente para a única pessoa, para o sacrifício divino do profeta Jesus, esse sim, que pode realizar tal impossível façanha. Só Jesus, portanto, Tiago, eu diria, é o único que possui a justiça e a vida necessários para substituir o nosso pecado e substituir a nossa morte. Muito obrigado, Júlio. Ana, na continuidade, portanto, deste capítulo 6, Jesus vai aproveitar, portanto, o contexto para ensinar sobre a sua natureza e a essência, portanto, da sua identidade e da sua missão, inclusivamente. Será que nos podes dar alguns exemplos deste ensino, portanto, que nós encontramos, portanto, neste capítulo? Sim, no episódio passado o Pedro falava que o capítulo 6 de João era extraordinário, e realmente é extraordinário, porque nós podemos ver Jesus a reforçar a sua identidade, principalmente já depois do último milagre que foi comentado pelo Júlio, da multiplicação dos pães e dos peixes. Nós podemos ver Jesus a reforçar a sua identidade e a reforçar a sua missão. Por exemplo, se nós, e convido a quem nos está a ouvir e a ver, a terem as suas Bíblias, porque nós, ao vermos o capítulo 6 de João, nós vamos poder ver que depois deste grande milagre da multiplicação para os 5.000 dos pães e dos peixes, Jesus manda os seus discípulos saírem para o barco, irem em direção à outra margem, e é interessantíssimo ver que Jesus se afasta, quanto a outros evangelhos, Jesus se afasta para orar e começa uma tempestade enquanto os discípulos estão no barco. E aqui há uma frase no versículo 20 que impacta a questão, porque eles eram, não a maioria, mas uma grande parte eram pescadores, habituados ao mar, e eles temeram pela vida naquela tempestade. E quando eles temem pela vida, aparece aquela figura a andar sobre as águas, que eles assustam-se, até comentam, é um fantasma, e Jesus vai dizer no versículo 20, sou eu, não tenham medo. Primeiro, a figura o verbo do capítulo 1, Deus encarnado ali a andar sobre as águas, que já isto é extraordinário. Mas depois ele acalma o coração dos seus discípulos. Nós vemos noutro evangelho que Pedro arrisca-se a sair do barco que vai ter com Jesus, afunda porque desvia o seu olhar, mas ele acalma o coração dos seus discípulos dizendo, sou eu. E este sou eu traz um peso muito grande, que ao longo do capítulo 6, este sou eu vai expandir-se. Porque nós vamos poder ver Jesus agora continua, nós vemos que o mar acalma, que há outras passagens que acontece basicamente uma tempestade também, que Jesus dorme e ele repreende o vento e o mar, e os discípulos até pensam, quem é este que até o vento e o mar ele repreende? Porque Jesus é o Senhor, é o Criador. Jesus comanda na criação, naquele momento comandava na criação e podia fazer o que ele queria. E o que ele fez. Mas é interessante que no continuar do capítulo 6 nós vamos observar a conversa seguindo a mesma linha de pensamento de Moisés, da história do povo de Israel. A questão de Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Porque eles tinham a necessidade de comer, de pão, e Jesus agora vai pegar em algo como ele fazia muito, pegar em coisas práticas do dia-a-dia e tirar lições e ilações reais também e espirituais para a vida dos seus ouvintes. E é muito interessante, porque no versículo 29,
quando ele começa toda esta questão do pão e a falar com os seus discípulos e com outros homens, ele vai dizer: a vontade de Deus é que creiam naquele que ele enviou. E aqui nós vamos começar já a ter o paradigma de missão. Qual é a missão de Jesus nesta terra? Porquê é que ele aqui está? E ele vai trazer mais uma vez a questão da fé, que nós já abordámos também no episódio passado. Ele vai trazer essa questão da fé, de crer. E ele vai continuar, versículo 33, o pão verdadeiro, eu estou a ler na versão livre, uma versão um bocadinho com uma linguagem mais atual, que vai dizer: o pão verdadeiro é aquele que foi enviado do céu por Deus e que dá a vida ao mundo. E neste momento ele está a falar de pão, mas já a trazer para o campo espiritual, para uma necessidade de um pão que supre qualquer necessidade espiritualmente falando. E agora, depois do versículo 34 dizerem: nós queremos esse pão para sempre, no versículo 35 Jesus vai dar a famosa declaração: eu sou o pão da vida. E este capítulo 6 de João marca porque nós conseguimos perceber Jesus a falar que ele tem uma missão nesta terra, mas ele é a fonte de uma vida espiritual, mas também de uma vida eterna. Ou seja, Jesus não somente queria saciá-los e trazer a sua identidade ao de cima para saciá-los momentaneamente, mas tinha sempre essa perspectiva futura, da eternidade, do reino dos céus. E é muito interessante porque este Evangelho de João continua, versículo 39 vai dizer, capítulo 6, e a vontade de Deus é esta, que eu não perca nenhum só daqueles que Ele me deu, antes que faça viver de novo para a eternidade no último dia. Ou seja, há esta noção de a minha missão é que vocês possam ver aquele que me enviou. Jesus dizia: quem me vê a mim vê ao Pai, no mesmo Evangelho de João. E é interessante nós termos esta noção de que a missão de Jesus está sempre de mãos dadas com a vontade do Pai. Nós vemos a partir do versículo 40 essa realidade sempre daquele que me enviou, daquele que quer que vocês, que eu não perca nenhum, que quer que eu tenha todos. E por último, no final do capítulo 6, nós vemos que Jesus vai reforçar mais uma vez esta questão do maná, vai falar: os vossos pais morreram no deserto e tinham um maná que os saciava fisicamente, mas eu quero vos dar um pão, que esse pão não vai fazer com que vocês morram. Não de uma forma física, mas espiritualmente falando, para a eternidade. E é muito interessante, porque no versículo 60 nós percebemos aqui a divisão que existe na pessoa de Jesus. Não que ele venha trazer essa divisão, mas as palavras dele impactavam. Uns acreditavam, uns tinham fé nele, e outros, diz, versículo 60, muitos dos seus discípulos diziam: isto é muito difícil de compreender, quem é que pode aceitar estas coisas? Exatamente. E mais à frente, versículo 66, e nesta altura muitos dos discípulos o abandonaram. Exato. A missão de Jesus nunca foi fácil. A sua identidade, a identidade divina que ele transportava, não era fácil nesta terra ele a transportar, porque não era aceite, porque não era compreendido, porque ele tinha uma noção de salvação e os outros não entendiam essa noção. E por isso é muito interessante nós vermos este capítulo 6, a profundidade como ele apresenta este Filho de Deus, Jesus, mas também a profundidade do seu discurso, em que ele tem uma missão específica, que é trazer a salvação a todo aquele que crer. Muito bem, sem dúvida. Obrigado, Ana. Muito bem, meus caros, estamos a aprofundar bastante estes temas, portanto, no Evangelho de João, que está a ser fascinante, sem dúvida nenhuma, e aproveito, portanto, este momento, como sempre, para recordar o nosso auditório, porque nós temos esta oferta, este guia de estudo, para que você aí em casa possa continuar a aprofundar estes temas e outros, na verdade, de acordo e à luz da Palavra de Deus. A origem de tudo é o guia de estudo que nós queremos, então, oferecer, que está aqui disponível para si, para os seus, para a sua família e para os seus amigos, através, portanto, apenas de uma chamada, através da ligação do número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e basta solicitar, então, o envio deste guia de estudo. É o preço que ninguém pode recusar, é gratuito e, portanto, não hesite em contactar-nos para poder, então, exatamente solicitar este guia de estudo para recebê-lo aí em casa e continuar, então, a estudar estes e outros temas maravilhosos à luz da Sagrada Escritura. Muito bem, vamos, então,
então continuar no nosso estudinho. Vamos tentar agora ser um pouquinho mais sucintos nesta segunda parte. Júlio, vamos agora dar um salto até, portanto, ao capítulo 9, não é verdade? Vamos ler João capítulo 9, versos 1 e 2. Ora bem, capítulo 9, portanto, para aqueles que nos chegam em casa, João capítulo 9, versos 1 e 2. E vamos ler que nos diz o seguinte: Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Ora bem, esta história, portanto, revela-nos muitos dos perigos de estarmos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos perder verdades importantes mesmo à frente dos nossos olhos. Ora bem, será que isto ainda pode acontecer nos nossos dias, portanto, no nosso dia-a-dia, na forma como nós vemos e interpretamos as circunstâncias à nossa volta? Com certeza que sim. Portanto, não há dúvidas em responder afirmativamente. Portanto, obviamente que é extraordinário como aparece o capítulo 9 de João, com esta sensibilidade que tem como objetivo o fazer refletir, o fazer pensar, a necessidade que eu e todos nós temos de fazer uma introspeção para que nós possamos evitar exatamente cair na mesma circunstância, nos mesmos erros, no fundo, não é verdade? Sem dúvida. E, portanto, eu vou começar por aqui. O que é que os discípulos pensavam ser a causa da cegueira deste homem? Esta é uma pergunta. E a segunda pergunta é: e como é que Jesus vai corrigir essas falsas crenças? Certo. Gosto muito desta pergunta, da segunda pergunta, sobretudo, porque na realidade Jesus é o único que é capaz de corrigir e de fazer qualquer correção se tu tens disponibilidade. E se eu tenho disponibilidade, se nós temos disponibilidade de permitir que Jesus faça exatamente essa correção. Claro. Muito bem. Então, os discípulos fizeram, nós sabemos, o que eles estabeleceram foi uma ligação entre, na realidade, a doença e o pecado. Isto é o quadro. Os discípulos fazem exatamente isto, portanto, relativamente à questão da cegueira deste homem. É certo que várias passagens do Antigo Testamento, e não há dúvidas que há muitas sobre esta, apontam nessa direção. Eu podia citar Êxodo capítulo 20, 2 de Reis capítulo 5, 2 de Crónicas capítulo 26, apontam. Mas não é por acaso que existe uma história chamada a história de Jó, que deveria ter levado a uma cautela sobre se essa conexão existia sempre. Deveria, portanto, não é por acaso, e é interessante, mais uma vez, nada do que está escrito nas Sagradas Escrituras é por acaso. E não é por acaso que nós temos uma história de Jó, não é? Mas Jesus vai agora esclarecer esta questão. E é interessante que Jesus é sábio, é suficientemente inteligente para não negar qualquer ligação entre o pecado e o sofrimento. É um facto. Ele é suficientemente inteligente para não retirar esta situação. Portanto, pode acontecer. Mas neste caso concreto, apontando para um objetivo mais elevado, ele apresenta aqui exatamente a preocupação de que Deus fosse glorificado pela cura. Este era o objetivo de Cristo, que Deus fosse glorificado pela cura deste homem. E, mais uma vez, é interessante que seria muito importante nós, muitas vezes, colocarmos exatamente o foco naquilo que é o aspecto principal, o leitmotiv, e não, efetivamente, aquilo que são aspectos adjacentes, portanto, a uma ação, digamos, de cura de Jesus. Ora, o relato em si, quando nós o lemos, nós vamos descobrir que existem certas afinidades com a história da criação. Há pouco, um bocadinho como aquilo que o Pedro falou, há pouco acerca da luz, portanto, de João, capítulo 1, e Gênesis, capítulo 1. Exatamente. Portanto, há aqui também afinidades com a história da criação. E é interessante que nós aí vemos que nessa história da criação, nós vemos Deus, na qual Deus forma o primeiro homem do pó da terra. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E é curioso que há um pequeno detalhe aqui em João capítulo 9, tal como Jesus faz barro para dar ao cego o que lhe faltava desde o ventre. Desde o ventre. É curioso, na verdade, este paralelismo entre João 9, esta história do barro, e com, digamos, a história da criação. E é interessante que nos sinóticos, portanto, Mateus, Marcos e Lucas, as histórias de milagres seguem um padrão comum. E qual é o padrão comum? O padrão comum é uma expressão do problema, depois a seguir a condução do indivíduo a Jesus, a cura em si,
o reconhecimento da cura com louvor a Deus. Este é o padrão em Mateus, Marcos e Lucas. Mas é curioso que na história de João 9, essa sequência é completada em João 9,7, que diz, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Bom, é interessante que, como é típico em João, o significado do milagre torna-se no ponto da discussão, muito mais amplo, que conduz a uma longa, diria, interação entre o homem curado e os líderes religiosos, para chegarmos à tua pergunta. Curioso. E esta surpreendente discussão vai girar em torno de dois pares de conceitos contrastantes entrelaçados. Pecado, obras de Deus, cegueira e visão. Muito bem. Posto isto, o narrador, só em João 9,14, diz ao leitor, portanto, diz-nos a nós, que lemos a Bíblia, que Jesus fez esta cura, reparem, aonde? Em que dia? No dia de sábado. O que, segundo a tradição, e não a Escritura, portanto, violava o sábado. Depois, ele foi considerado, por outro lado, Jesus é considerado um transgressor, portanto, do sábado pelos fariseus. Muito bem. A conclusão deles, qual era? Era de que Jesus não era Deus, não era de Deus, porque afirmavam eles, não guarda o sábado. Portanto, esta é a relação que eles estabelecem. Depois, a conclusão era esta. Mas outros achavam também, porque havia também aqueles que achavam que Jesus era perturbador, que um pecador pudesse fazer, este homem, por ser perturbador, não podia fazer tais sinais como ele fazia. Nós encontramos isso em João, capítulo 9, versículo 16. Certo? Ora, a discussão ainda está longe de terminar, mas já se começa a notar uma grande divisão. Uma grande divisão. O cego, no entanto, é interessante que com esta divisão, o cego está a ficar cada vez mais esclarecido sobre quem é Jesus. É curioso. Porém, os líderes religiosos estão a ficar cada vez mais confusos. E porquê? Ou diria, mais confusos ou cegos. Né? Ou cegos, quanto à sua verdadeira identidade. Identidade verdadeira de Jesus. Ora, então, esta história mostra-nos acerca dos perigos de nós exatamente estarmos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições, como eram a destes líderes religiosos, não é? Podemos exatamente estar, efetivamente, na mesma circunstância e na mesma situação de corrermos algum risco e algum perigo. Ora bem, acrescentar mais alguma coisa que me parece importante. Esta longa secção de João 9 é a única parte de João onde Jesus não é o ator principal em cena. Não sei se já tinham constatado este elemento. Embora seja certamente o assunto de discussão, mas não é o ator principal. Tal como a questão do pecado iniciou a história, em João 9,2, okay? Os fariseus pensam que Jesus é um pecador, porque ele curou ao sábado, João 9, 16 e 24, e vão caluniar o homem curado como ele tendo nascido, portanto, completamente em pecado. Ora bem, estão a ver os preconceitos, estão a ver, efetivamente, aqui as ideias erróneas que podem levar, efetivamente, à cegueira. Ora, o que vai acontecer aqui é que vai ocorrer uma curiosa inversão. E qual é? O cego passa a ver cada vez mais, não só física, mas também espiritualmente, à medida que está a crescer no seu apreço por Jesus e na sua crença nele, que é este o repto para cada um de nós e para a raça humana e para o ser humano. Pelo contrário, os fariseus estão-se a tornar cada vez mais cegos no seu entendimento, primeiro dividindo-se em relação a Jesus, João 9,16, e depois não sabendo de onde ele veio, que é muito grave, João 9,29. Ora, aqui o que é que ocorre? Ocorre a cegueira espiritual dos líderes religiosos, que acaba por começar a ser terrivelmente assustadora. E é isto que, de facto, os líderes religiosos hoje devemos pensar, e quando digo os líderes religiosos hoje de todas as denominações, incluindo, portanto, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, devemos exatamente pensar que isto pode ocorrer também com cada um de nós e nos nossos dias. Um mendigo, reparem só, um mendigo outrora cego,
pode declarar, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. João 9, 32 e 33. No entanto, os líderes religiosos, os guias espirituais da nação, tal como nós, aqueles que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer Jesus e aceitá-lo como o Messias, eles, apesar de todas as poderosas evidências, não conseguem ver. Ou antes, não querem realmente ver. O que me parece que é diferente. Por isso, eu termino exatamente a minha intervenção relativamente à questão que tu colocaste, para dizer quão revelador e irónico é o facto de os líderes religiosos, com a visão física intacta, como a nossa, que nós temos, se recusarem obstinadamente a ver a luz de João capítulo 1, Exato. portanto, que Cristo fazia brilhar à volta deles. Assim, voluntariamente, eles envolveram-se, e digo, repito e sublinho, voluntariamente, Exato. eles envolveram-se cada vez mais na escuridão espiritual, Exatamente. até que a sua cegueira para a verdadeira luz ficou exatamente irreversível. Muito bem. E a palavra-chave parece-me ser exatamente este voluntarismo, digamos assim, essa voluntariedade para escolher exatamente as trevas em lugar da luz que era rejeitada. A decisão da parte intencional. deles. Exatamente. A decisão intencional. É intencional da parte deles, Exatamente. sem dúvida nenhuma. Exatamente. Obrigado, Júlio. Pedro, vamos rapidamente agora a João 11, ok? Naquela célebre história da ressurreição de Lázaro, mais um milagre que é profundamente marcante no ministério de Jesus, e vamos ter algumas das mais fortes afirmações de Jesus, portanto, que reforçam a ideia da sua divindade. Portanto, se nós lemos, portanto, em João capítulo 11, verso 25, onde nos diz: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pedro, podemos dizer que as obras de Jesus apoiam as suas reivindicações sobre a sua identidade? Pois, se assim não fosse, então Jesus era mentiroso. Embora seja verdade que essa pergunta faz sentido, porque na vida nossa mesmo, reivindicar coisas sobre nós é fácil. Seja porque estamos convencidos de coisas sobre nós, seja porque às vezes usamos aquela ideia, ou seja, às vezes confundimos a realidade com as nossas expectativas. E, portanto, o eu desejar ser uma coisa não significa que eu seja. Por isso é que ter coerência entre o que eu digo que sou, ou o que eu digo que faço, ou o que eu digo que quero e aquilo que realmente acontece, obviamente, na vida é uma das maiores evidências de se nós somos pessoas de caráter e somos pessoas de verdade. Traduzindo esta formulação que fiz aqui, que estou agora aqui a dizê-la e a pensar que pode ser um pouco complexo de entender o que eu estou a dizer, eu posso dizer que amo muito a minha mulher. Como homem casado que sou, eu digo, amo a minha mulher. Mas se eu chegar a casa e for violento com a minha mulher, como infelizmente no nosso país e pelo mundo afora, mas falemos do nosso, que estamos em Portugal, continua a ser, aqui um pequeno parênteses, mas para usar isto como ilustração, continua a ser uma verdade dramática e uma praga que percorre muitas famílias em Portugal, violência doméstica, familiar, sabendo nós que a larguíssima maioria dela são homens sobre mulheres. E há uma curiosidade que nós sabemos, quando acompanhamos alguns desses casos e sabemos as suas características, muitos até se tornam públicos. Os homens que violentam as mulheres, às vezes ao ponto de as matarem, por exemplo, praticamente todos têm um discurso de amor. E normalmente quando vão naquele ciclo de dizer perdoa-me, eu não volto a fazer, a sua afirmação é sempre eu faço isto porque te amo. Então tenho muitos ciúmes ou não aguento isto ou aquilo porque te amo imenso, não é? Então eu reivindico que tenho amor e depois humilho, bato ou destruo a pessoa que eu digo que amo. Portanto, na vida é muito fácil afirmar coisas, mas não ter coerência depois na forma como eu as aplico. Ora, Jesus e as afirmações do Evangelho e as dele próprio sobre a sua identidade divina não podem ser comparadas a isto. Por isso é que quando conectamos isto com a ideia de que os sinais que Jesus fez foram precisamente, podemos agora, neste tema da divindade de Jesus, assumida como parte da sua identidade, podemos dizer que os sinais que Jesus escolheu fazer, na verdade, são um anúncio que prefiguram a ideia daquilo que ele é. E isso é muito importante. É por isso que a história da ressurreição de Lázaro talvez seja uma das mais importantes precisamente para esta afirmação desta realidade. Porque ao Jesus ressuscitar Lázaro e da forma que o fez,
ou seja, dando tempo para não haver nenhuma dúvida de que ele estava morto, de que esteve morto durante vários dias. Os diálogos que ele teve com os seus discípulos primeiro, depois com as irmãs de Lázaro, vieram a demonstrar o quê? Que Jesus tem poder sobre a morte. Ele controla o tempo no qual vai agir. E se nós podemos dizer que há uma característica que identifica Deus, se quisermos, e o separa, por isso ele é santo, que é totalmente separado de todas as criaturas, é que nós, mesmo que até consigamos fazer algumas coisas interessantes na vida, nós temos muito pouco controle sobre o tempo, sobre as circunstâncias. E Jesus tem autoridade total sobre as circunstâncias. Na história de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, é impressionante como do primeiro ao último momento o que nós sentimos é Jesus no controle. Primeiro vem a notícia, os seus discípulos dizem, mas olha que ainda falta, ainda tens uma série de horas para caminhar até lá. E ele diz, não se preocupem, eu sei qual é o tempo que tenho que chegar lá. Depois vem a correr a irmã, chega a ter com ele, não é? E chora, já lamenta chegaste tarde, no fundo é isso que ela quer dizer. O teu amigo, o nosso irmão, já está morto. Ele diz, não te preocupes, porque ele vai viver. E ela mostra um conhecimento sobre a realidade do Evangelho e vai lhe dizer, não, pois eu sei que na ressurreição, no último dia, ele ressuscitará. E Jesus diz-lhe, certo, mas não é dessa que eu estou a falar. Então Jesus está, nesta história é muito interessante isto, Jesus está constantemente no controlo dos diálogos. As pessoas têm impressões ou têm ideias sobre o que vai acontecer e Jesus controla os acontecimentos. É por isso que a história de Lázaro é uma declaração brutal sobre a autoridade de Jesus. Portanto, ele tem autoridade sobre as circunstâncias, ele tem autoridade sobre o tempo e ele tem autoridade sobre a morte. E por isso ele pode declarar a um homem morto, sai. E ele obedece. E esta ideia de que até os mortos obedecem é uma ideia que se conecta com o quê? Com tudo o que a Bíblia ensina, sobretudo na parte escatológica do Evangelho, da Bíblia, com o que a Bíblia ensina que é o que vai acontecer no fim. Quando Jesus voltar, nós sabemos isso, o apóstolo Paulo ensina isso tão claramente, o livro do Apocalipse revela tão bem que quando Jesus voltar em glória como Rei dos Reis, o que é que vai acontecer? Aquela voz, uma voz de autoridade, quando proclamar, quando declarar o que vai acontecer, o seu juízo, o que é que vai acontecer? Os mortos saem das sepulturas. E os que estão vivos, esses morrem, acontece-lhes exatamente o contrário. O que significa que nós podemos dizer que a história da ressurreição de Lázaro é um testemunho tremendo de que Jesus tem autoridade. E a autoridade de Jesus é a maior evidência de que ele não apenas disse quem era, ele era efetivamente Deus. E agora, vejam, a voz que diz sai Lázaro é a mesma voz que no dia da sua vinda dirá aos sepulcros para se abrirem. Com a mesma autoridade. É a mesma voz, é a mesma autoridade, é o mesmo poder. Muito obrigado, Pedro. Vamos para uma última perguntinha, Ana. Nas histórias que nós analisámos hoje, portanto, vimos Jesus alimentar, portanto, a multidão, vimos Jesus a curar o cego de nascença e agora, portanto, a ressurreição de Lázaro dos mortos. Ora bem, em todos os casos, Jesus apresenta, portanto, diferentes provas da sua divindade. A pergunta que se pode colocar, então, seria: porquê que a divindade de Jesus é tão importante para a nossa fé, para a nossa crença nele enquanto Salvador? É uma excelente pergunta, porque outra pergunta que pode nascer dessa pergunta é: porquê Jesus? Porquê Ele? Porque não outro ser qualquer de todo o universo? Porquê Cristo? E porquê que, sendo Ele, isso é tão importante para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual? A resposta à primeira pergunta é simples, mas é complexa ao mesmo tempo. Nós percebemos que foi Cristo porque Cristo é Deus, como nós vimos durante o episódio de hoje, é divino, tem a sua identidade divina clara e tinha que ser Ele porque Deus é o único que é eterno. Então, se nós estamos a falar de um problema na humanidade que separa, que houve uma separação e que a morte é a consequência dessa separação para a humanidade, então Deus teria que resolver Ele mesmo esse problema, porque é o único que tem vida em si mesmo.
E isto é muito interessante porque nós percebemos que há vários pontos-chave na questão da divindade de Jesus ser tão importante para nós. Nós percebemos que é importante na questão da substituição, do sofrimento substitutivo e da expiação que ele faz pelos nossos pecados, porque lá está, é Deus, tem vida em si mesmo, é eterno, mas também na questão da nossa redenção, só Deus pode redimir, só Deus pode salvar o ser humano. Se não fosse Deus, se fosse um anjo que vinha, ia ficar incompleto o sacrifício, porque o anjo é criatura. Então o Criador deu-se à humanidade. E isso obviamente que nos vai assegurar a nós vermos esta perspectiva de Deus, esta noção de Deus, de que Deus dá-se à sua criação. Deus deseja o bem à sua criação. Também vemos a noção de que a vida de Jesus nesta terra revela o bem maior do caráter de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um dos textos mais conhecidos no mundo, no cristianismo e na cristandade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho universo, para que todos aqueles, que deu o seu Filho unigénito, para que todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo de Deus é claro, é que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, nós vemos a autoridade com que Jesus falava. Nós vemos que Jesus, na sua autoridade, no seu amor, na sua compaixão, mas também ele comandava a natureza, comandava a doença, no sentido que conseguia curar, conseguia ressuscitar. Quando nós olhamos para todo esse pack que envolvia a pessoa de Jesus, a sua divindade, a sua missão, a sua humanidade, isso a nós tem que nos trazer conforto, esperança, confiança e certeza que estamos seguros nas mãos de Jesus. Porque é muito interessante que ao longo do seu ministério, e nós podemos ver isso hoje também no capítulo 6 de João, a questão de que o futuro é o que Deus conta connosco para estar na eternidade. Deus quer que nós estejamos lá. Então quando nós vemos que a ressurreição de Jesus é como a prova suprema da sua divindade também, e certamente exploraremos esse tema ao longo desta temporada, mas também é a garantia da nossa própria ressurreição um dia. Então a nossa fé cresce porque nós temos um modelo, nós temos um exemplo, nós temos um substituto que fez tudo aquilo que nós devíamos ser nós a sofrer, mas sofreu ele para que um dia nós possamos viver eternamente. Há uma frase muito bonita de uma autora americana que ela vai dizer que Cristo foi tratado como nós merecemos. Ele diz para que pudéssemos ser tratados como ele merece. O Rei do Universo desceu aqui pequenino para que nós hoje, e ao longo de todos os séculos e séculos e séculos deste planeta, possamos ter a certeza de que Deus realmente nos ama e que Ele quer trabalhar em nós para que um dia estejamos todos juntos na eternidade. O facto de termos um sumo sacerdote no céu que nos conhece, que viveu aqui, que sabe o que nós passamos, ou seja, tudo está feito para que nós possamos realmente crer. Jesus já fez tudo. Agora cabe-nos a nós decidir crer, ter essa fé. Exatamente, sabendo que o desejo dele é que nós digamos sim, de facto, Sim. E que o sigamos para toda a eternidade, para passar a eternidade connosco, no final de contas, não é verdade? Meus caríssimos, mais uma vez, muito obrigado pela vossa participação. Vimos, de facto, aqui uma gloriosa esperança que se abre exatamente através de todas estas experiências que nós encontramos exatamente no Evangelho de João. E o sumo de tudo isto é que esta gloriosa esperança é aquilo que o mundo precisa, é aquilo que nós precisamos desesperadamente, pois absolutamente ninguém possui vida senão o próprio Cristo. E Ele é o único que é a perfeita solução para a morte da humanidade. É Ele que nos pode reavivar, ressuscitar em todos os aspectos da nossa vida. Meus caros, quero convidar-vos neste momento então a partilhar um pequeno pensamento que possa resumir então o nosso estudo de hoje, todos vós. Eu se calhar começaria então com o Júlio, depois com a Ana e depois daria a palavra então ao Pedro. Júlio, como é que podemos então resumir tudo isto que nós vimos hoje? Eu diria que na realidade, portanto, o personagem central que nós temos nas Sagradas Escrituras é o mesmo, coerente, portanto, que vai desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Não é um personagem qualquer. Claro. É exatamente, por um lado, o Deus que criou, em segundo lugar, o Deus Redentor, que se entrega por cada um de nós na cruz do Calvário, mas também
exatamente pela experiência da ressurreição de Lázaro, aquele que há de vir e que há de trazer de volta à vida todos quantos realmente o aceitamos como nosso Salvador pessoal. Obrigado, Júlia. Amém. Ana? O meu resumo, e algo muito importante que fica, é a questão de que nós estamos a debruçar-nos sobre a pessoa das pessoas que vivem nesta terra. Aquele que nos amou com um amor maior ao ponto de se entregar e dar a sua vida por nós para que um dia estejamos na eternidade com Ele. E Jesus aos fariseus, a certa altura no Evangelho de João, ele diz: vocês estudam e examinam as Escrituras porque vocês acham que vão ter a vida eterna por elas, vocês não percebem que elas estão a falar de mim. Então, ao resumir tudo aquilo que nós vimos, os sinais, os milagres, que cada um de nós aqui e as pessoas que nos ouvem, que nos veem, possam examinar as Escrituras e encontrar esse Jesus, que é homem, que foi homem e que foi divino ao mesmo tempo, e que morreu para nos dar essa oportunidade de vivermos um dia com Ele. Muito bem, obrigado, Ana. Pedro? Eu deixo um apelo. Nós hoje usamos aqui algumas declarações do Evangelho de João e do próprio Jesus, coisas fortíssimas, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. O Evangelho diz que Ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, ou mesmo eu sou a palavra, Ele é a palavra. Uma coisa que temos que reconhecer é o seguinte: Jesus só será na nossa vida todas estas coisas se nós permitirmos. Tudo isto que estamos a dizer pode ser apenas letra, e letra é morta. Jesus vai ser a porta se nós entrarmos por ela. Jesus vai ser o pão se eu me alimentar dele. Jesus vai ser a vida se eu procurá-lo como a fonte da vida. Por isso o apelo é: deixe que Jesus seja para si todas estas coisas. Amém. Muito obrigado, Pedro. Mais uma vez, dirijo-me então ao auditório lá em casa para recordar-vos que temos, portanto, esta oferta que está disponível para todos aqueles que quiserem então obtê-la de forma gratuita. Um guia de estudo, a origem de tudo. Tem aqui respostas a muitas perguntas, sem dúvida, que poderá ter, e é o nosso prazer, de facto, fazê-lo chegar até si. Como é que pode obter, então, este guia de estudo? É muito fácil. Tome nota do número 933-939291, volto a dizer, 933-939291, e basta solicitar, então, o envio deste mesmo manual para a sua casa, para si, para a sua família, para os seus amigos, alguém que, se calhar, conhece, algum colega de trabalho que também tem algumas questões, pode, então, também solicitar este manual para poder oferecer a esse colega. E desde já também já sabe que esse mesmo número pode servir para responder a algumas perguntas. Há alguma pergunta que, na verdade, não tivemos a oportunidade de responder aqui no nosso programa. Não hesite, pode contactar-nos para solicitar uma resposta. Teremos todo o prazer, então, de providenciar essa resposta com a Bíblia Aberta. Mais uma vez, muito obrigado por nos ter acompanhado em mais um episódio da Bíblia Aberta e contamos consigo para o próximo episódio. Até lá, que o Senhor o abençoe e fique bem.